Sejam muito bem-vindos ao meu curso de jejum intermitente e exercício físico, no qual eu vou abordar sobre aspectos relacionados à saúde, estética e alto rendimento. Eu sou o professor Amarildo, formado em Educação Física e também tenho pós-graduação na área de Nutrição Esportiva e Fisiologia do Exercício para grupos especiais. E no decorrer do curso, vocês vão compreender o porquê da importância desse tema e por que eu resolvi fazer um curso fazendo a conexão dessas áreas. O que eu quero deixar claro nesse primeiro momento é que, até mesmo deixando uma nota, que o principal objetivo desse curso não é influenciar nem emitir um parecer favorável à prática do jejum intermitente, bem como qualquer estratégia no âmbito nutricional. Ele tem como objetivo organizar didaticamente, com base na literatura, um conteúdo que seja capaz de demonstrar dados científicos, vantagens, desvantagens, aplicações, aspectos práticos do ponto de vista do profissional de educação física que está sujeito a enfrentar alunos adeptos a esse método ou essa prática alimentar. Eu reitero o meu compromisso atuando como um cientista do exercício físico e fazendo de tudo para estreitar o elo multidisciplinar desta área da profissão com as demais áreas da saúde. Então, pessoal, eu quero deixar claro, porque nesse momento eu estou me colocando como um profissional de educação física que está recebendo ali na academia, por exemplo, ou qualquer outro local de atendimento, eu estaria recebendo ali pessoas com as mais diversas práticas nutricionais. E o jejum intermitente é uma dessas práticas. Então, nesse sentido, eu estou aqui para tentar estreitar, trazer uma contextualização que seja interessante para que nós façamos a nossa avaliação, para que nós possamos orientar melhor as pessoas e entender esse processo. Então, eu trago nesse curso desde um contexto histórico, que se justifica o porquê, faço um resgate histórico, e, é claro, depois em outros módulos nós trataremos sobre as questões específicas relacionadas à saúde e ao exercício físico, à estética, enfim. Tá? Então, pessoal, nesse primeiro momento nós estamos falando aqui sobre o jejum intermitente, que é o nosso foco central. Então, diante de algumas situações, as coisas que mais circundam a prática de qualquer estratégia alimentar, até mesmo do jejum intermitente, algumas questões que envolvem se é vantajoso ou não, até que ponto que a ciência tem relatos importantes, até que ponto que a história já nos ensinou sobre essa questão de ser vantajoso ou não qualquer prática. Então, todas essas questões que envolvem, as pessoas têm muitas dúvidas, às vezes faz por modismo, às vezes faz sem uma orientação específica. Agora, diante de todo esse caminho que nós vamos construir aqui, nós como profissionais da saúde, nós temos que entender que independente da estratégia que nós utilizemos ali em nossas profissões, nós temos que entender que existe público e momento para diversas práticas dentro das nossas prescrições. Então, se alguma pessoa tiver a necessidade de alguma terapia específica, cabe ao profissional escolher melhor essa estratégia. Se, por um lado, o nutricionista escolhe uma estratégia, um plano alimentar baseado em alguma evidência científica, nós da educação física também prescrevemos os nossos exercícios baseados em diversas situações. Então, por isso, vale a reflexão. O que nós temos que entender exatamente os benefícios, o que a ciência tem, para saber até que ponto que pode ser adotada determinada prática clínica para um determinado objetivo. Então, antes de nós começarmos a amar ou odiar, nós temos que entender exatamente o que nós estamos falando. E uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui é exatamente essa área, esse estreitamento multidisciplinar existente entre a ciência da nutrição e a ciência do exercício físico, da atividade física.
Isso eu vou dar um argumento muito simples. Eu, como profissional de educação física, não consigo, olhe bem, trazer melhores resultados para o meu aluno se a prática alimentar dele não estiver bem organizada. Então, não é possível colher frutos sobre promoção de saúde, colher resultados estéticos, colher resultados do alto rendimento esportivo se o meu aluno não está bem alimentado. Então, por isso que eu respeito muito a área da nutrição. E outra coisa que eu sempre falo com as pessoas que me conhecem é que nós da educação física temos que entender as bases da nutrição da mesma forma que o nutricionista tem que entender das bases do exercício físico. Isso porque, por outro lado, o nutricionista está lá no seu consultório recebendo pessoas que estão praticando exercício de todas as formas, de todas as intensidades. Então, ele entendendo basicamente desse exercício, ele pode prescrever, ajustar a sua conduta nutricional com seu paciente diante da realidade do seu aluno. Então, nós temos que nos respeitar, nós temos que fazer as nossas parcerias, porque nós temos que pensar no bem comum, que é o meu aluno, é o seu paciente que está ali com objetivos, com necessidades, eles precisam ser cumpridos nesse sentido. Muito bem, então vamos começar explicando, respondendo aquela pergunta: o que é o jejum intermitente? O jejum intermitente, primeiro, o jejum, ele é uma privação parcial ou total de alimentos durante um certo tempo. Então, estar privado de alguns alimentos durante um período classifica o jejum. O jejum intermitente, ele é uma dieta, certo? Então, na realidade, não. Mas então, nesse sentido, nós vamos falar daqui a pouquinho, ele é um período de restrição calórica intermitente. Então, existem momentos do dia que ele estaria em jejum, ou dias, a depender do protocolo, ou ele tem um jejum total, ou até mesmo uma restrição aí calórica que deixaria disponível aí apenas 25% do valor energético total consumido no período, e depois ele faz a compensação desse sentido. Então, nós temos aí o termo que fasting significa uma restrição parcial dentro desse contexto. E aí, esse jejum intermitente, nós entendemos que são ciclos do consumo alimentar com jejum total. Então, nós temos aqui representado uma janela de jejum, aonde essa pessoa consumiria água, líquidos e alguns alimentos ali com baixa carga calórica, e depois ele tem um período de eating, a eating window, que é a janela alimentar, e depois ele teria uma janela ali também de água e de descanso. Então, nesse período, seria um entendimento desse jejum intermitente. Então, como que é o jejum intermitente? Ele é dieta? Não é. O jejum intermitente, por si só, você ficar em períodos de restrição, alternando com períodos de alimentos, ele não é considerado uma dieta, ele é considerado uma estratégia alimentar, porque o plano alimentar, a composição do plano alimentar, ele é diferente exatamente dos períodos que ele está ingerindo esse alimento. Então, o cardápio que é utilizado nesse período, ele é uma coisa que tem que ser pensado separado. Então, pensa no jejum intermitente inicialmente como uma estratégia alimentar, ok? Quais são as aplicações do jejum intermitente? Para que serve? Por que as pessoas fazem jejum intermitente? Então, as aplicações mais comuns que nós sabemos são aqueles, apesar que as pessoas inicialmente associam jejum e emagrecimento, mas as aplicações são relacionadas à promoção da saúde metabólica e bioquímica, e também na questão estética e em algumas práticas no rendimento ou para algum objetivo esportivo. Tá? Então, ele tem aí basicamente dois segmentos.
mas você pode entender isso aí aplicado em algumas situações. E no decorrer do nosso curso eu vou trazer para vocês alguns artigos para embasar exatamente o que eu estou falando aqui, ok? Quais são os protocolos mais comuns de jejum intermitente? Muito bem, então quais são essas estratégias? A mais comum, a mais popular, é o método Lingens, que é aquele 16/8, é o mais famoso, do sueco Martin Berghan. Esse, inclusive, eu trouxe aqui a capa do livro dele. Ele propõe aqui, inclusive, estratégias para esse tipo de jejum para as pessoas que treinam de manhã, para as pessoas que treinam à tarde. Então, olhe bem, mais uma vez, nós estamos conectando aqui uma prática alimentar, uma conduta, um hábito, né, juntamente com uma prática de exercício físico. Então, minha preocupação nesse momento é entender esse processo, que o profissional de educação física entenda esse processo, que o nutricionista que estiver fazendo esse curso aqui, que entenda esse processo e ajuste essa estratégia dentro de várias situações, várias circunstâncias. Então, inclusive, o sueco, ele traz aqui num quadrinho aqui do lado, vocês podem observar, ele propõe aqui um período de 8 horas de sono, um período de 16 horas de jejum, um período de 8 horas de feed, de alimentação. Ele propõe aqui para as pessoas que treinam de manhã e para as pessoas que treinam à tarde e para as pessoas que treinam de manhã. Então, até isso, o nutricionista tem que saber ao horário do treino, justamente para ele ajustar essa conduta. E outra coisa, além desse ajuste de horário, o nutricionista precisa saber se é uma pessoa iniciante, se é uma pessoa intermediária, se é uma pessoa avançada, se é um ciclista procurando melhorar o desempenho, se é um fisiculturista querendo fazer um emagrecimento e fazer manutenção da massa magra. Então, diante disso, o nutricionista precisa saber esse lado e o profissional de educação física também, justamente para ajustar a questão da periodização do treino com aquele momento que está acontecendo aquele plano alimentar para um determinado objetivo. Da mesma forma que existe na educação física a periodização do treinamento, existe também na nutrição a periodização alimentar. Aqueles ciclos de carboidrato, aqueles ajustes que são feitos para a fase específica do paciente ou do aluno, ok? Então, nesse método ele propõe aqui inclusive uma tabelinha para que nós possamos entender, né? Então tem aqui um período de jejum, um período de primeira refeição, um período de última refeição e seguindo com o período de jejum durante os 7 dias da semana. Então, isso é uma forma de ilustrar melhor essa estratégia. E uma outra forma, né, uma das outras formas mais estudadas também, é chamado do Alternate Day Fasting, ou jejum de dias alternados. Nesse modelo, nós temos aqui um dia de alimentação normal, um dia de alimentação de jejum ou com uma redução calórica, deixando aí apenas 25% do valor calórico, alternando em alguns dias. Então, é um modelo de jejum alternado, jejum de 24 horas alternado. Outro modelo também é chamado aqui também de Time Restricted Feeding, ou tempo alternado aqui de alimentação restrita. Então você tem aqui, por exemplo, uns modelos de 8 horas de jejum, de 8 horas de alimentar, né? Ou também aquele modelo aqui que encaixa também dentro do protocolo do Lingens, de 8 para 16 horas alternando. Então você tem aqui uns tempos de restrição e um tempo de alimentação. Outro modelo também é chamado aqui do protocolo Eat, Stop, Eat, que é o modelo aonde, né, outras referências trazem também o modelo de 5/2, que nesse modelo aqui você tem onde 2 dias da semana seriam feitos jejuns específicos e alimentação normal durante a semana. Agora, essa questão da normalidade dessa alimentação, é claro que ela tem que ser ajustada dentro de uma conduta, dentro de uma situação específica.
Então, ele envolve aqui dentro desse modelo jejuns de 24 horas, uma ou duas vezes na semana. Então, nós temos que pensar exatamente na aplicabilidade disso dentro de todo um conceito clínico, de um cenário que tem que ser muito bem analisado. Bom, mais um protocolo que é a dieta do guerreiro, o Warrior Diet, que é exatamente de 20 horas, um jejum de 20 horas. Nesse jejum, nesse modelo, é feito um jejum de 20 horas com períodos ali de 4 horas de alimentação. Então, esse gráfico modelo Pitts consegue ilustrar para nós aqui exatamente esse modelo, alternando aqui de 4 horas de alimentação e 20 horas de jejum. É a dieta do guerreiro. Muitos atletas praticam, têm essa prática e, é claro, dentro dessa janela, essa pessoa tem que fazer a ingesta alimentar necessária para a sua prática esportiva e o momento de treino e determinados objetivos. Muito bem? Mais uma pergunta é como ou quando surgiu o jejum intermitente? Bom, o primeiro relato que nós temos na literatura foi utilizado como terapia na área da saúde e a literatura cita o ano de 1916 pelo Dr. Joslin, no qual ele aplicou isso ao diabetes, a pessoas com diabetes, e nesse sentido nós vamos ver isso mais no nosso terceiro módulo. Não é possível a gente entender de maneira melhor uma prática esportiva, uma estratégia de treino, sem a gente entender exatamente um conceito histórico e sobre uma realidade diante de toda a história do ser humano. Bom, nós vamos fazer aqui um contexto histórico, vamos reportar aqui desde o Paleolítico até exatamente o nosso tempo aqui atual, para nós entendermos na nossa história e até antes de às vezes começar às vezes apedrejar por não conhecer alguma estratégia, nós temos que entender como que viveu, qual que foi o contexto em épocas distintas do ser humano e se ele fez ou não, ou se ele praticava ou não, por hábito ou por necessidade ou por circunstância, algum tipo de estratégia alimentar nesse sentido. Quando a gente volta no tempo e fazendo a reflexão aqui, eu quero que vocês entendam exatamente o seguinte: diante de um cenário lá do homem pré-histórico, do homem da caverna, o cenário de alimentar dele, é bom que nós façamos essa reflexão, e a gente vem aquela pergunta: qual era realmente o cenário de disponibilidade de comida e de atividade física daquele homem naquela época? Será que ele tinha comida disponível? Será que existiam técnicas agrícolas, ele plantava ou não? Qual que era o índice de atividade física desse homem e de exercício físico nesse cenário? Isso tudo tem que ser levado em consideração. E quando nós trazemos isso para um cenário ali numa linha do tempo, nós temos que entender que o processo evolutivo do homem ele foi caracterizado por constantes alterações na oferta de alimento. Então, desde o homem ali há 3 milhões e meio a 2 milhões de anos atrás, o Australopithecus até o Homo sapiens, ele teve muita mudança no contexto do planeta naquela época. E aí o que nós temos que observar é que os nossos ancestrais mais remotos, eles já viviam predominantemente em árvores, em florestas. A disponibilidade de alimentos inicialmente era alta, mas pelo fato de ele viver em árvores, ele tinha uma densidade calórica baixa, como as frutas, por exemplo. Logo em seguida, mais à frente, num outro momento, o Australopithecus afarensis, que foi o primeiro hominídeo conhecido, eles enfrentaram naquela época mudanças climáticas que foram muito expressivas, que de uma certa forma refletiram nas alterações ambientais determinantes, como, por exemplo, a progressiva substituição das florestas pela savana e, consequentemente, aquele cenário de grande oferta de frutas, ele diminuiu ali drasticamente a oferta desses alimentos, fazendo esses homens ali, de uma certa forma, para sobreviver, mudar os seus hábitos, tá? Então, para sobreviver, esse homem, ele precisaria ser mais eficiente em busca de alimentos.
ou seja, ele tinha que gastar menos energia em repouso para depois poder realizar suas longas caminhadas em busca dos alimentos, por causa já não tinha mais a disponibilidade que o seu ancestral tinha, bem como também as demais atividades do cotidiano, das quais envolviam esforços de alta intensidade. Então ele alternava, por exemplo, as longas caminhadas em busca de alimento, mas quando ele encontrava um animal que poderia ser utilizado como alimento, ele tinha que desprender energia em alta intensidade para ele conseguir abater esse animal e fazer dele o seu alimento. Então imagine você caçando, né, ali nesse cenário, você tinha que correr atrás desse animal, fazer esforços alternados. Então nós sabemos que da mesma forma que ele fazia uma caminhada longa, mas ele também tinha que desprender energia em algum momento para abater algum animal, certo? Muito bem. Então, colocando uma questão de data nesse período, nós temos ali, por exemplo, o homem no período paleolítico, o período da Pedra Lascada, e nesse período, dentro dessa literatura, desse livro, inclusive, que fala sobre a história da alimentação, ele fala que não se sabe com exatidão desde quando, mas o homem sempre foi onívoro. Então, o homem sempre alimentou ali de vegetais e animais. E ele vivia também, né, exatamente sobre a questão dessa disponibilidade de comida. Isso aí exatamente é uma coisa que ele se alternou durante o tempo. Agora, também nesse período, observou-se que por milhões de anos as frutas e as folhas ou os grãos forneceu ali ao homem pré-histórico uma quantidade essencial de energia que ele necessitava, ainda naquele período que ele ainda estava com a disponibilidade de energia. Porém, ele, sendo nômade que saía em busca da caça direitinho, ele tinha que defender a ideia ali do homem que naquela época ele praticava muito a caça e a pesca. E eventualmente também ele roubava presas de outros predadores. Então o homem tinha que lutar para conseguir a sobrevivência disso. Então imagina num cenário, a pergunta que nós nos fazemos: ele tinha comida todo dia? Ele tinha horário para alimentar? Será que ele passava 24 horas sem conseguir um alimento, dependendo da região que ele estava? Isso faria dele um homem diferente metabolicamente do que caso hoje nós venhamos fazer uma estratégia nesse sentido? Então isso tem que ser feita uma reflexão muito importante nesse sentido. Metabolicamente, esse homem era diferente em termos de DNA do de hoje, né? Bom, então dentro desse contexto, um momento importante aí também é a questão do domínio do fogo. O homem nessa época, ele utilizava-se, à medida que ele foi dominando o fogo, ele utilizava-se para se defender dos animais e também iluminar as cavernas. Logo em seguida, ele passou a utilizar desse fogo para cozinhar os alimentos que até então eram comidos crus. E nesse sentido, um homem que alimentava de alimentos crus e agora ele passa a cozinhar, será que isso pode ter influenciado na sua capacidade metabólica e até mesmo na necessidade de um período, um momento específico que às vezes ele ficava um dia ou dois sem se alimentar em jejum, não porque era planejado, mas por causa de circunstâncias? Então, quando ele passou a cozinhar, segundo os relatos desse livro que vocês estão observando na tela, esse artigo, que conta exatamente sobre a relação de cozinhar os alimentos e a questão do aumento do tamanho do cérebro. Então, a partir do momento que o homem passou a cozinhar os alimentos, isso alterou a biodisponibilidade dos alimentos e aí também se interferiu no aumento do cérebro, deixando ele mais inteligente. Então, olha para você ver que fato interessante. Um pouco mais à frente na linha do tempo, nós temos aqui um homem neolítico, entre 5.000 e 3.000 anos antes de Cristo, e nesta época é possível observar o desenvolvimento da domesticação dos animais. E é nesse período que surge, então, a criação, a domesticação de bovinos, de suínos, para
a própria alimentação. Também nesse período, no Oriente Médio, no Mediterrâneo, foram desenvolvidos, também observado o desenvolvimento, de acordo com a literatura, desenvolvimento da agricultura em paralelo à domesticação dos animais. Então, nesse período, a partir do desenvolvimento dessas técnicas, as carências alimentares foram cada vez ficando menores. Então, nesse período, observa-se exatamente um homem saindo de um cenário nômade, que não dominava a agricultura, para um cenário onde ele passa a estabelecer em regiões específicas e domesticando os animais e para o consumo, e também desenvolvendo a agricultura. E então, quando nós observamos sobre esse aumento dessa disponibilidade, foi em cerca de 10 mil anos que nós deixamos de ser nômades e passamos a dominar a agricultura e a pecuária. Então, essa imagem ilustra muito bem esse período, esse divisor de águas na nossa história. E aí, é claro, diante disso, nós podemos observar também que, uma vez que a oferta de alimento ela se tornou maior, a necessidade de atividade física também, de uma certa forma, ela deveria ter aumentado também. Só que essa necessidade de praticar atividade física para buscar comida, ela diminuiu de forma abrupta. Então o homem não precisava mais andar durante dias e horas para conseguir o alimento. O alimento, então essa imagem na tela ilustra bem aquele cenário: de um lado, um homem caçador que não dominava a agricultura, para um cenário de uma mesa farta, onde a disponibilidade de alimento está aí nos nossos lares aí, de uma maneira muito fácil. Agora, nesses 10 mil anos para cá, nesse divisor de águas, houve alguma alteração genética nesse homem de 10 mil anos para cá? Com certeza não. Então, o percentual do metabolismo atual para as atividades físicas, ele é bem menor do que há 10 mil anos atrás. Porém, também, a velocidade de alteração genética não pôde acompanhar essa reestruturação. Então, nós tínhamos de um lado aqui um homem com metabolismo para atividade física muito alto e baixa disponibilidade de comidas, às vezes passava aí um dia, dois sem alimentar. Para um outro lado, um homem que tem um baixo metabolismo de atividade física e alta disponibilidade de comida. Então, observe bem como que o cenário mudou, e diante disso, o que fica exatamente no nosso questionamento é exatamente qual era a frequência que esse homem mais ativo, o homem das cavernas, enfim, o homem até na faixa de 10 mil anos ali, quando ele ainda não dominava a agricultura, o que nos vem aqui agora é exatamente quanto tempo que ele fazia de jejum. E para esse homem agora, então metabolicamente nós temos a nossa carga genética igual a esse homem. Então ele tinha prejuízos à saúde? Não tinha. Então olha um cenário de baixa disponibilidade e alto consumo, baixa disponibilidade de comida e alto consumo de alimentos. Então, diante desse período, uma coisa que pode ser observada é exatamente, diante desse quadro de evolução humana, quais foram as possíveis alterações hipotalâmicas que aconteceu no cérebro desse homem antigo para o homem agora, e que controla exatamente esse equilíbrio entre fome e saciedade. Então, o que nós podemos observar é que os sinais de fome e saciedade que vão para o hipotálamo, que é uma estrutura que analisa e gera essas respostas, provavelmente ela vai ter uma certa diferença. Então, olha aqui exatamente esse cenário. De um lado, um homem das cavernas, ou então um homem que ainda não dominava a agricultura, para a geração fast food. Será que esses alimentos que estão sendo ofertados hoje, o que eles podem ter trazido de alteração para esse controle de saciedade? E aí esse artigo, que inclusive vai estar disponível para vocês, ele mostra exatamente sobre a ingestão de fast food e a influência na produção de
acetilcolinas que estão envolvidas naquele equilíbrio de saciedade e fome. Com certeza houve alteração. Então, hoje, esses alimentos com sabor acentuado, eles estão cada vez inibindo a capacidade anorexígena, as pessoas estão desenvolvendo compulsão alimentar por causa desses alimentos, em detrimento de baixa atividade física. Então, o cenário de hoje, nós sabemos que o índice de pessoas obesas no mundo está muito grande, visto esse cenário. Então, nós temos que fazer essa reflexão. Agora, qual que era a expectativa daquele homem que vivia lá de acordo com a literatura, de acordo com a pré-histórica? Em média, o pico de idade dele era entre 20 e 25 anos. Então, nós não temos ali um cenário onde tem um homem envelhecido para ter um estudo mais sobre a questão do envelhecimento. E por que ele vivia até essa idade? Devido às circunstâncias, devido a ele estar exposto à natureza, a animais, aos predadores, à infecção. Então, não era possível ele ter uma longevidade maior. E aí, quando nós trazemos isso, fazendo um paralelo lá da pré-histórica para uma idade mais recente, nós temos aqui que por volta de 1940, a expectativa de vida do homem ainda era baixa, de 45 anos. E agora, em 2019, não tenho aqui uma imagem de 2020, mas em 2019, nós temos aqui que a expectativa do homem está superando a casa aí de 76 anos de vida. Então, nós temos pessoas que estão envelhecendo graças à evolução da medicina, mas estão vivendo sobre alimentos que são muito prejudiciais à saúde diante de um cenário de baixo índice de atividade física. Então, será que quais são as estratégias possíveis que podem ser adotadas para diversas pessoas para que elas consigam um melhor resultado em aspectos gerais da saúde? Então, o jejum intermitente pode ser uma estratégia que em um determinado momento um nutricionista pode adotar com o seu paciente. Esse paciente que está agora aplicando o jejum intermitente, se ele chegar para mim, professor de educação física, para treiná-lo, o que eu preciso entender? Então, é exatamente essa reflexão que se faz antes de evidenciar possíveis benefícios ou malefícios diante desse cenário. Outra pergunta para nós: quais são as questões culturais que envolvem o jejum? Então, nós vamos falar aqui, abordar essa questão cultural dentro do contexto religioso. Então, vamos passar aqui sobre quatro principais religiões aqui que citam uma prática de jejum. Então, o que nós podemos falar é que dentro das figuras históricas de Buda, Maomé, Jesus Cristo e o próprio apóstolo Paulo, eles fizeram o jejum como um forte pilar dos seus caminhos e atualmente a medicina ocidental tem considerado essa prática benéfica para a limpeza do corpo, regeneração celular e promoção da saúde. Então, dentro de uma prática que a nível terapêutico existem algumas evidências, algumas justificativas históricas e científicas sobre essa prática para uma questão de melhorar algum aspecto metabólico, algum aspecto bioquímico do corpo. E aí, quando nós falamos aí sobre o catolicismo, a própria quaresma, ela tem ali uma prática de jejum. Ela é pequena, mas enfim, que é proibido comer carne. Então, de uma certa forma, um tipo de alimento já não é consumido. Existem algumas variantes católicas também sobre a questão do consumo do pão e da água, as pessoas só passam nesse sentido. E aí outras pessoas também, outras religiões, elas podem também se privar de algo, às vezes, que ela considera um consumo que para elas seja um sacrifício. Dentro do judaísmo, nós temos aqui o Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, que é considerado um dia onde que Deus perdoa toda Israel. Dentro dessa prática, as orações são feitas de forma intensamente e ao mesmo tempo que apenas o consumo de água é permitido. Então é proibido lavar a boca, escovar os dentes, usar algumas questões, mas o fato é que o nosso foco aqui é entender que o judaísmo ele
tem essa prática de jejum dentro do seu contexto religioso. O budismo, ele utiliza do jejum como uma purificação espiritual, então não existe uma prática rígida de jejum no budismo, mas a recomendação geral é que os adeptos pratiquem uma certa abstinência de alimentos como uma forma de purificação física e espiritual. De uma certa forma, ele facilita uma prática da meditação e também por levar o estado da alma em um estado de sensibilidade superior. Então, nós temos que entender aqui, mesmo sendo uma questão, às vezes, mística ali, mas, de uma certa forma, alguma observação ela pode levar a uma pesquisa. E a última religião que a gente vai citar aqui nesse módulo, para a gente finalizar, no caso do muçulmano, que pratica aí o Ramadã. E aqui nós temos algo mais interessante que nós, inclusive, abordaremos em outros módulos. O Ramadã, ele é praticado no 9º mês do calendário islâmico. Ele é feito por 30 dias e os praticantes abstêm-se da comida ou de bebida do alvorecer ao pôr do sol, e também, assim como também o que se refere a relações sexuais. Essa figura ilustra para a gente que no período aqui durante o dia ele se abstém-se de comidas e de outras atividades, de outros vícios, e ele quebra esse jejum à noite e ele adiciona ali justamente a questão das orações. Então nós temos que entender que existem algumas práticas ainda dentro de um contexto cultural religioso, mas aí o que realmente, aonde que a ciência aparece para trazer para a gente algumas informações. Se, por exemplo, será que, aí vem a pergunta, será que acontece alguma coisa, alguma mudança bioquímica, metabólica no corpo desses muçulmanos que praticam o Ramadã nesse período? Será que tem? Então, nós falaremos disso aqui apenas no 3º módulo, mas uma coisa nós podemos falar que esse artigo ele mostra exatamente os resultados de alterações clínicas e bioquímicas em alguns parâmetros relacionados à saúde. Então vamos pensar. Se eu estou, vamos imaginar o seguinte cenário, a pergunta que me faz. Eu recebo na academia que eu trabalho, um aluno, por exemplo, que está aí com colesterol elevado. E ele me informa que ele acabou de vir do nutricionista e o nutricionista vai iniciar com ele um protocolo, seja lá qual for, de jejum intermitente. Então eu tenho um aluno que vai praticar o jejum intermitente, como ele quer melhorar um parâmetro de saúde, porque o colesterol dele, o LDL dele está elevado. Então, será que uma prática clínica, uma conduta clínica adotada por algum nutricionista, porque ele teve os motivos dele para adotar, somados ao meu exercício físico, será que vai trazer benefícios para a melhora do LDL? Se ele fizesse só o exercício, melhorava? Se ele fizesse só o jejum, melhorava? Se ele fizer os dois, o que vai acontecer? Então, esses cenários têm que ser analisados, porque é exatamente isso que a gente vai enfrentar no dia a dia. Entendeu? Então, eu vou aconselhar aquela pessoa a não fazer a prática esse protocolo, essa conduta? Eu não posso fazer isso. Mas eu posso, de repente, entrar em contato com esse nutricionista, porque em algum cenário que o meu aluno às vezes está passando mal, por alguma fraqueza, alguma coisa que deve ser ajustado ali. Então, essa boa conversa multidisciplinar, ela pode resolver problemas. Então, a gente tem que estar preparado para enfrentar essas situações. Então, por isso que eu disse, eu não estou defendendo, não estou condenando. Simplesmente nós estamos tentando entender esse cenário para que nós tenhamos informações suficientes para que, em conjunto, a gente consiga resolver determinados problemas na nossa prática do dia a dia. E aí, para a gente finalizar, vem alguns questionamentos importantes. Qual que era a rotina alimentar daquele homem antes de dominar a agricultura e a domesticação? Qual que era o índice de atividade física? Como que eram as rotinas que impactavam metabolicamente nesses povos? Para se obter benefícios bioquímicos interessantes ou perda de peso, apenas o jejum bastaria?
ou será necessário também restrição calórica para as pessoas que querem emagrecer? Será que só o jejum basta? Eu tenho que fazer jejum e restrição calórica, jejum e o exercício físico que já gera um balanço calórico negativo, né? Será que isso vai perder gordura e massa muscular? Então são grandes perguntas que rodeiam, que a gente vai tentar responder nos próximos módulos, mas enfim, fica aí essas perguntas e até mesmo para a gente analisar geneticamente, metabolicamente o homem, aliás, o comportamento metabólico daquele homem de 10 mil anos atrás para o homem de agora. Será que mudou? Evidências mostram que não, mas o comportamento alimentar dele que realmente mudou devido à disponibilidade de comida que aumentou e a baixo índice de atividade física, ok? Então por hoje é só e nós veremos nas nossas próximas aulas. Muito obrigado e até mais.